Fala pessoal, boa noite, dia 16 de novembro de 2020. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta segunda-feira, começando aqui pelo gráfico do S&P 500, gráfico de uma hora, né? O S&P, principal índice da Bolsa Norte-Americana. A gente comentou, eu fiz um vídeo ontem, publiquei ontem no final do dia, depois das 10 horas da noite aí, passando alguns gráficos aqui, passando algumas informações, sempre com o objetivo de gerar dados de entrada para o seu processo de tomada de decisão. Então a gente comentou aqui, eu comentei sobre esse topo no S&P 500, sobre esse topo aqui no S&P 500 ainda no mês de novembro, e o topo aqui, mais uma vez, o S&P 500, que fechou hoje com uma alta de 1,16%. Então é essa a situação. Fica, claro, na expectativa, será que o índice, lá o principal índice da Bolsa Norte-Americana vai continuar aí subindo, né, registrando topos aí históricos? Hoje um dia positivo para o mercado, a gente viu as bolsas na Europa também fechando em alta, aí com a divulgação de resultados positivos com relação ao teste da vacina fabricada, né, pela Moderna, né, se eu não me engano. Então essa é a situação do S&P 500 no gráfico de uma hora. E o mercado brasileiro? Vamos ver agora aqui, mas sempre lembrando a você que o objetivo aqui é informativo, educacional, não se trata de recomendação de compra ou venda. Invista em conhecimento. Esse objetivo aqui é te encorajar a estudar, a desenvolver uma análise crítica mínima. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou com uma alta de 1,63% hoje, no pregão de hoje, e no ano já registra uma queda de 7,97%. E onde foi o fechamento do Ibovespa? O Ibovespa fechou nos 106 mil pontos, acima dos 106 mil pontos, 106.430 pontos. Ele que vinha de 6 altas consecutivas, depois teve 2 pregões de queda e agora continuando aí o processo de alta. Volume hoje também bem acima da média, volume de 29 bilhões e 800 milhões de reais. O índice abriu a 104.729, a mínima do dia, registrou máxima em 106.518, fechando em 106.430. Bem próximo aí, 100 pontos aí, 80 pontos abaixo da máxima, né? O fechamento de hoje, um dia de 1,63% de alta, com uma oscilação de 1.790 pontos do índice. Está aqui o índice aí, o Ibovespa indo muito bem. Então vamos olhar aqui o gráfico do Ibovespa. Vou colocar aqui para você o gráfico do Ibovespa. Você que vem acompanhando aqui já está cansado aqui de ver esse gráfico com essas orientações. Comentei sobre esse retângulo aqui, essa zona aqui de confusão, de briga. O índice por 2 vezes chegou lá no nível de 93.400 pontos, está aqui o nível de 93.400 pontos, olhando para o passado. Agora ele trabalha acima da média móvel de 21 períodos, acima da média móvel de 200 períodos, a linha vermelha, e fechou acima dos 105.863 pontos. Qual o próximo ponto que a gente olha, encontra, identifica para o índice olhando para o passado? O que acontece? Primeiro, aqui, quando ele sofreu aquela grande queda, aquela forte queda, para mim, eu ainda não diria, a gente sempre aqui com muito cuidado, com cautela, né? Afinal de contas, seu dinheiro, sua economia. Eu também não tenho objetivo aqui, não é a pretensão, pode ser no futuro, mas eu não tenho pretensão aqui nesse momento aqui de fazer nenhuma previsão do que vai acontecer, para onde o mercado vai. A gente está fazendo uma leitura por onde o mercado passou e aonde ele está. A gente está avaliando o contexto, por isso que eu comentei aí também sobre o S&P 500. Então a gente olha para o passado, isso aqui foi o dia 26 de fevereiro, quando o Ibovespa fechou com uma queda superior a 5%, e antes dele sofrer aquela forte queda aí devido à crise da Covid, ele ficou num processo aqui, ó, chegou até a ameaçar uma recuperação justamente nessa faixa que a gente está agora. Vou até pegar aqui, ó, vou puxar esse círculo aqui, para marcar um retângulo, justamente nessa faixa, e é um ponto de atenção para a gente. Um outro detalhe aqui que a gente pode ver também, olhando para o passado, essa faixa aqui de 105.900, 106.500, olhando aqui, ó, foi uma antiga resistência que depois até funcionou como suporte aqui entre meados de novembro de 2019. Então essa situação, esse é o objetivo aqui do vídeo, mostrar para você
o caminho, eu posso até ver aqui, ó, desde 2016, o caminho que o Ibovespa percorreu. Depois, em 2020, mostrar como foi essa queda da crise da Covid, quando o Ibovespa chegou a registrar uma queda de 45% desse topo aqui que ele estava no início de 2020, ainda em fevereiro de 2020, até final, meados de março de 2020, e a recuperação do Ibovespa. Então, ele está num processo de indefinição, ficou num processo de indefinição aí de agosto de 2020 até recentemente, aí em novembro de 2020. Vamos ver agora se ele rompe aqui esses 105.900. Qual é a sua opinião? O que você acha? Participe, coloque a sua opinião. Aqui não tem o dono da verdade, alguém que vai fazer a previsão. Opine, fique à vontade também, inscreva-se no canal e deixe o seu like, participe. Está aqui, conforme eu comentei anteriormente, o índice registra no ano uma queda de 7,97%. E a gente viu o S&P 500, viu o Ibovespa. Vamos ver o dólar futuro antes de a gente voltar com aqueles dados sobre o Ibovespa. Então a gente vê aqui o dólar futuro ainda trabalhando acima da média móvel de 200 períodos. Aqui é um gráfico continuado. Estou usando aqui a plataforma da Nelogica, o Profit. Ele hoje, no momento, trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos. Linha vermelha, média móvel de 200. Essa linha que muda de cor aqui, de azul para rosa, é a média lilás, a média móvel de 21 períodos. Você vê que aqui, até recentemente, aqui em outubro, o dólar trabalhando entre 5.570 e 5.660, chegou até acima disso quando atingiu os 5.780, mas recuou justamente aqui no processo ainda há dúvida sobre as eleições nos Estados Unidos, mas aí ele recuou, veio aqui na média móvel de 200 períodos e teve uma recuperação nos últimos pregões, essa recuperação que foi iniciada na semana passada. Essa situação aí do dólar futuro que vem alta, né? A gente olhando aqui o gráfico, esse percurso dele aqui em 2020, um período aí, um ano de alta para o dólar ainda. Vamos voltar aqui para as informações para a gente terminar esse vídeo aqui, para você ficar informado do que aconteceu hoje, alguns números do mercado. Lembrando que todas essas informações que eu estou apresentando e outras que eu vou apresentar ao longo desse vídeo aqui, você vai poder ver com calma o arquivo em PDF que eu disponibilizo no meu canal no Telegram, onde você identifica aqui a variação do dia de 153 ações que fazem parte do Ibovespa, do IBRX 100 ou do índice de Small Cap. Então, exemplo hoje, a Azul e a Gol e a Embraer foram os destaques hoje do dia desse universo de 153 ações. A gente também poderia incluir o Santander, né? SAMB 11, com uma alta forte também. Esses volumes destacados aqui é porque o volume do dia foi superior ao volume médio de 21 períodos. Está aqui. Você vê que é um dia de alta, muitas das ações, mais de 60%, em torno de 70% deste universo de 153 ações, fechou em alta. Destaque negativo do dia, TOTUS com uma queda de 2,4%, a Braskem com queda de 3,1% e a Lynx com queda de 4,9%. Aqui a gente está vendo o universo de 153 ações, como eu comentei. E aí você tem outras informações aqui, variação do dia, semana e mês, e aí organizado por setor, também a variação ano, variação mês, variação semana. Tudo isso você pode consultar lá no meu Telegram, link na descrição desse vídeo, ou você, tendo já o aplicativo Telegram, procura Rodrigo, espaço, Avera3, ou digita aí no seu browser, t.me, Avera3, e aí se você já precisa ter o aplicativo instalado no seu celular ou no seu tablet, e você clicando, você vai abrir e vai entrar no canal, aí você se inscreve no canal e aí você vai estar sendo informado sobre a publicação desse documento e outros estudos. Hoje, durante o dia, publiquei outros estudos aí, falando do setor de bens industriais, tudo informação, dado, tratamento de dado como informação, dado de entrada para o seu processo de tomada de decisão. Voltando aqui, agora olhando só o Ibovespa, os destaques positivos do dia. A Azul com uma alta de 10%, Gol com uma alta de 8%, Embraer com alta de 8%, Santander com alta de 7%, MRV representando o setor de exploração de imóveis com alta de 4,87%. De acordo com a B3, a Gol, a Azul e a Embraer são empresas do setor de bens industriais. Então, destaque aqui, nesta segunda-feira, para o setor de bens industriais, Santander e Unity aqui representando o setor
financeiro, e a MRV, setor de construção civil. Destaque negativo do dia, Braskem, TOTVS, lojas americanas com uma queda de 1,95%, Marfrig com queda de 1,94% e a Rio3, a Rumo, com uma queda de 1,92%. E aqui você pode ver o destaque por setor, como eu comentei, destaque aí positivo no dia o setor de bens industriais. Aqui eu vejo a variação do dia, considerando o universo de 153 ações e todas as ações com o mesmo peso. Bens industriais, destaque aí do dia. Setor de tecnologia da informação, destaque negativo do dia. Também apresento nesse documento aqui, que vai estar disponível no meu canal no Telegram, as ações aí que apresentaram a maior variação do volume do dia em relação ao volume médio. A Vale 3, a ação que tem maior peso no Ibovespa, registrando um volume do dia quase 200% superior ao volume médio. Vamos ver o gráfico aqui da Vale 3. A gente vê aqui a Vale 3 mais um dia de alta no dia de 2,64%, no ano registra uma alta que você pode ver aqui no canto inferior direito de 26%. Ela que vem trabalhando acima da média móvel de 21 períodos e também em um topo, né? E o topo de 2020, se eu der um zoom aqui no gráfico, é até um topo histórico aí o valor da ação da Vale, né? Vale do Rio Doce. Então está aqui o gráfico da Vale, aproveitando a gente vê a ação com maior peso no Ibovespa do setor financeiro, o Itaú Unibanco, fechando hoje com uma alta de 3,51%. E outra coisa que você pode ver naqueles mapas que eu acabei de mostrar aqui, ó, rapidamente, você vai ver um mapa desse aqui que vai apresentar a seguinte informação para você: a distância, a relação entre o fechamento e a média móvel de 21 períodos. Então, hoje, essa diferença, essa relação entre o fechamento do dia e a média móvel de 21 períodos, no caso de Itaú Unibanco, está em 12,53%. Isso é muito, é pouco. Como é que você vai observar isso? E aí você vai poder ver dentro de um universo de 153 ações. Você vê aqui que aparece Itaú Unibanco, ela está com uma variação do fechamento em relação à média de 21 períodos em torno de 12%, como a gente viu. Ele aparece aqui, Itaú Unibanco. Mas tem ações que está com uma diferença entre o fechamento e a média móvel, no caso aqui da Azul e da Embraer, de 18% e 17%. Do lado oposto, que ações estão... O valor, né, a distância é negativa, né, entre o fechamento e a média móvel de 21 períodos. Aqui aparece a Lojas Americanas, BTOW3, a Camil 3 e a Lojas Americanas também, tanto a ação preferencial como a ação ordinária, com uma distância de 11%, 7% a 11%. Então, outra informação, e aí o que você vai fazer? Terminou o processo? Não, você vai estudar, você vai ler e definir até que informações você julga interessante acompanhar aí. O que eu estou fazendo aqui é compartilhando estudos que eu faço para mim, uma maneira de facilitar o meu dia a dia e compartilho com você. Aqui é um histograma só para a gente ver que teve ações hoje, a gente viu aí, que fechou com uma alta entre 10% e 11%, foi o caso da Azul, né? A gente viu aqui, isso aqui mostra a ocorrência, quantas as ações fecharam com uma variação de 10,5% a 11%, uma ação. Quantas ações fecharam com variação entre 8% e 8,5%? Duas ações. Quanto mais esse gráfico estiver para a direita, é um dia mais positivo, né? Mais barras aqui em amarelo, dourado, um dia positivo. Você vê que hoje tiveram 102 ações em alta e 51 ações em baixa, desse universo de 153 ações. Pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Outras informações você pode encontrar aqui, outros detalhes, olhando esse mapa disponível no meu canal no Telegram. Um grande abraço, boa noite e até a próxima.